Anatomia da fissura silviana e sua aplicação na prática neurocirúrgica. Parte 2. Aula apresentada pelo professor Dr. Wen-Hung Tsu no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai começar a segunda parte da anatomia microcirúrgica da fissura silviana. Na primeira parte, eu, na verdade, nem comecei. Eu citei a relação, por exemplo, a partir de um giro pré-central, como é que você consegue se localizar? Eu te dou o giro pré-central, então você já vai saber onde está o esplênio corpo caloso, você vai saber onde está o corpo do ventrículo lateral, onde vai estar o tálamo, onde vai estar o forame de Monro, onde vai estar a parte posterior da cápsula posterior do núcleo lentiforme, onde está a perna da cápsula interna, onde está a parte metade posterior da ínsula. Então, se eu te der um giro, é esse tipo de conceito que a gente tenta construir, o chamado de see-through, olhar através ou visão raio-x. Agora, hoje, vamos entrar propriamente na anatomia da fissura silviana. Eu sei que tem o público agora é mais gente jovem, então eu tento ir atrás do tempo, voltar ao tempo de naquela época, que dúvidas que eu tinha na época, como é que eu gostaria que alguém 25 anos atrás chegasse ao Wayne, novinho, R5 talvez, falando assim, olha, estuda isso, aquilo. Então, eu vou tentar fazer isso com vocês. E além da anatomia, como é que se aplica na cirurgia, por exemplo, tá bom? Então, meus mentores. Bibliografia, especificamente sobre a fissura silviana, vocês podem ver essa publicação que fizemos em 2009, na Neurosurgery, sobre a fissura silviana, anatomia e aplicação cirúrgica. Para quem não viu a primeira parte, por que a gente está aqui dando essas palestras, bombardeando vocês, enchendo o saco de vocês? Porque, assim, para ter uma microneurocirurgia de sucesso, quais são os fundamentos, a meu ver? Os fundamentos tem que saber anatomia. 1. 2, o que é? Você tem que ser capaz de entender o que um exame radiológico está te dando, está te falando, estou te falando isso, mas você não consegue entender. É igual quem está fazendo gesto de mão, linguagem de mão, você não está entendendo nada. Só que outra pessoa que entende, está falando isso, está falando aquilo. Então nós temos que saber o que é a radiologia, a informação que vem dos exames radiológicos para tentar correlacionar com a anatomia. Está querendo dizer isso, estou entendendo. 3, ser capaz de planejar a estratégia cirúrgica, por exemplo, baseando-se nas informações que os exames radiológicos e a própria anatomia está te dando. Aí você viu o exame radiológico, entendeu. Agora vai pensar, como é que eu vou chegar até ali? Se dá para chegar até ali? Se for por outro lugar, como é que a gente vai chegar? 4, você tem que ser capaz de trazer tudo isso, anatomia, radiologia e planejamento para dentro da sala da cirurgia. 5, você tem que ter boa destreza cirúrgica, boa técnica cirúrgica, através de muito treinamento. E ao longo do tempo eu percebi o que é o treinamento. É a cirurgia. Quanto mais você operar, se você se atentar aos detalhes, você vai ficar cada vez melhor. 6, tem que ter uma boa equipe de anestesia, bons instrumentais. Hoje em dia, se você tiver à disposição neuronavegação, monitorização intraoperatória, são fundamentais. Se você tiver. Se não, pelo menos os 5 primeiros itens você tem que ter. Então, de novo, o conceito de olhar através e visão raio-x, tá bom? Isso aqui eu já falei na primeira parte, como se localizar no cérebro, por exemplo, nesse caso, o giro que está aqui na frente, o giro pré-central, eu te dou isso aqui, o resto você praticamente pode dizer onde está o forame de Monro, onde está o tálamo, onde está o esplênio corpo caloso, etc. Tá bom? A gente falou mais de 1 hora na semana retrasada sobre isso. Falamos um pouquinho dos detalhes sobre a angiografia,
Por que um vaso está na frente, outro vaso está atrás? Isso vamos pular hoje. Vamos falar propriamente sobre a fissura silviana. Fissura silviana, a morfologia da fissura silviana depende basicamente do lobo temporal, pelo menos no meu entender, né? Então, lobo temporal apresenta quatro superfícies, né? Então, se eu quero entender a fissura silviana, se o ponto-chave é o lobo temporal, então, para entender a fissura silviana, eu tenho que entender o lobo temporal. E qual parte do lobo temporal que está diretamente relacionada à anatomia da fissura silviana? É o número 2, a superfície superior. Mas o lobo temporal tem a parte medial, parte superior, que está relacionada à região da fissura silviana, tem a parte lateral e a parte basal. São 4 partes, em cima, medial, lateral e embaixo. Fissura silviana. Se a gente for olhar, na verdade, fissura silviana é um sanduíche, né? Sanduíche tem o quê? Em cima tem o frontal e parietal. Embaixo tem o temporal. E como parede medial da fissura silviana, nós temos a ínsula. Então, colocando a ínsula e isso, temporal por baixo, opérculo frontotemporal por cima, superfície anterior da ínsula na frente, encaixa essas peças juntas, por quê? Na verdade, por que forma a fissura silviana? Nós temos o central core, mas mais para frente nós vamos falar sobre isso. Central core, o que é? Os núcleos os gânglios da base, mais tálamo, e as cápsulas dos gânglios da base, cápsula extrema, externa e interna, sempre são cápsulas do núcleo lentiforme. Lá longe, são a extrema, um pouquinho mais longe, cápsula externa, um pouquinho mais perto, cápsula interna, né? Por dentro, né? Medial, lentiforme, cápsula interna. Bom, em volta do núcleo central, o cérebro vai crescer, vai envolver, vai englobar, então vai se dobrar, né? Na aula do Dr. Guilherme, ele falou que essa é uma técnica mais eficiente que existe para aumentar a superfície, é ter sulcos e giros. Então, toda vez que você se engruvinha, você aumenta a sua superfície, sem aumentar o volume, senão a cabeça seria desse tamanho. Bom, então vamos lá. Então vamos estudar a fissura silviana. As fissuras silvianas não é só na superfície lateral, né? Olhando de lado, tem uma fissura silviana, tudo bem. Se olhar de frente, também tem fissura silviana. Então, a fissura silviana, o que é? Tem na superfície basal e tem na superfície lateral, tá bom? Então, a gente vai, e em ambas partes, tanto na basal como na lateral, nós temos uma parte que é superficial, aquilo que a gente vê. Essa aqui é a fissura silviana. Não, tem a parte superficial, mas se você abrir, tem a parte profunda. Então, nessas duas superfícies, nós vamos estudar primeiro na basal, depois na basal, parte superficial, lateral, parte superficial. A gente vai abrir na superfície basal para ver o que tem lá dentro, na parte profunda da fissura silviana, e vai abrir na parte lateral para ver o que tem lá dentro, na parte profunda da fissura silviana. Então, vamos começar na superfície lateral. Esse é um cérebro de silicone, é isso, de frente para a gente, né? Nós estamos vendo aqui é o lobo polo do frontal. Do lobo frontal, polo do lobo frontal, polo do lobo temporal. Entre esses polo frontal e o polo temporal, nós temos isso aqui, ó. Isso é a parte superficial, tá? E olhando de lado, isso aqui é a parte superficial da fissura silviana na superfície lateral, né? Isso que a gente chama de fissura silviana, na verdade é uma parte, tá bom? Deixa eu só perguntar uma coisa. Eu vi que a Mariana está aí, né? O Miranda apareceu hoje, não? Qual que é do HC estão aí? O Kurumoto está aí, não? O Ricardinho? Tô aqui, professor. Eita, fica acordado, hein? Quem que é o outro? O Ricardinho? Quem mais que é o nosso que tá aí? Dos nossos. Eu não vou perguntar, ficam tranquilos, pode se identificar. Tô aqui também, professor Mariana. Mariana. Então vou perguntar. Bom, mentira. Quem mais que tá aí? Quem mais que tá aí? O Miranda não apareceu? Eu também tô, professor. Quem que é?
Miranda tá em cirurgia. Vitor Nespoli. O Vitor tá aí. O Vitor tá aí. O Miranda que tá trabalhando hoje. Tá bom. Estou Tudo aqui, bem. doutor. É a Natália. Morelli Natália tá online, também. professor. Matheus Tá Morelli. bom. Tá bom. Também tô aqui, doutor Wayne Morelli. Tá bom. Tá joia. Tá bom. Então agora eu tenho para quem perguntar, né? Que não tinha, não sabia quem tá aí, né? Bom, então assim, ó. Quando eu olhei para superfície basal, superfície lateral, a primeira pergunta que viria na cabeça é assim: na cirurgia, eu consigo ver o que é superfície basal, o que é superfície lateral? Antes de falar onde, outra dúvida. Na verdade, o que eu vou jogar para vocês é um monte de dúvidas. Eu tenho um monte de dúvidas, eu ainda tenho um monte de dúvidas. Por exemplo, quando era R2, ou até R5, angiografia é para ver se tinha uma bolinha. Né? Se tinha uma bolinha, tem aneurisma. Se não tem bolinha, acho que não tem. Tá? Que não é essa bolinha aqui, tá? Não é essa bolinha, mas assim, ao longo das artérias, se tem alguma bolinha, se tem algum aneurisma. Então, assim, vocês estão vendo aqui, né? Cerebral média, M1. Tem uma curva, tem M2. Isso aqui todo mundo sabe, tá? Minha pergunta é, como é que eu vejo isso, essa curva na superfície? Por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar exemplos, né? Tem um aneurisma aqui, vai supor que tem um aneurisma aqui ou aqui. Pronto, aneurisma aqui. Onde está esse aneurisma? Como que eu vou achar na cirurgia? Ou então se tiver um aneurisma aqui, cadê a seta? Aneurisma aqui, para baixo. Onde estaria isso? A gente volta para a figura do cérebro. Tá? Aqui a gente está de frente. Aqui está de lado. Em algum momento ele vai girar, né? Aqui está de frente e vai para o lado. É um L, ao contrário, né? Um L deitado, ao contrário. Né? Onde que gira aqui? Aparentemente na superfície muda de direção aqui, não é? Se não concordarem, pode falar. Mas eu estou jogando dúvidas, tá? E vou tentar falar para vocês a solução que eu acho que é, tá? É aqui. Aquele joelho, por que na angiografia a cerebral média faz uma curva? Tá passando, contornando alguma estrutura. E que estrutura aqui é aquilo lá? Vocês têm ideia? Aquilo chama-se... pode falar. Tem alguém? Polo anterior da ínsula. Insular pole. Polo da ínsula. Então passa por aqui. Tá? Então, de novo. Esta curva, essa aqui na superfície basal, mudou para a superfície lateral. Essa curva ocorre aonde? Ocorre à frente do polo da ínsula. Tá bom? O polo da ínsula é só seguir a superfície anterior da ínsula. Eu vou cair aqui, ó. Aqui está o polo da ínsula. Tá bom? O joelho da cerebral média vai passar por aqui, ó, na superfície basal, vai contornar, vai passar pela superfície lateral. Tá? Então, aqui. Mariana, o que você acha? Como é que a gente identifica o joelho? Se eu souber onde está o joelho, fica fácil, né? Eu sei onde está na angiografia aquele joelho. Tem alguma ideia? Alguém, todos os R's, independentemente do ranking, vocês têm alguma ideia? Porque essa é a dúvida que eu tinha. Né? Putz, tá tão evidente, a aneurisma tá no joelho da cerebral média. Mas olhando aqui, como é que eu posso identificar na cirurgia? Então, ó, segura as pontas. A próxima pergunta seria assim, para resolver essa pergunta, a primeira pergunta, eu vou entrar com a segunda pergunta. Nessa região perissilviana, qual é o landmark de giro mais fácil de identificar, ou menos difícil de identificar? O que vocês acham? É o giro pré-central? Pós-central?
pars operculares, triangulares. Parte triangular. Muito bom, muito bom. Pars triangulares, foi o que eu pensei. Pô, na cirurgia, de repente eu não consigo nem ver o que é pré-central, pós-central, operculares, mas triangulares às vezes eu consigo ver. Aí eu fui estudar qual é a relação do pars triangulares que eu consigo ver na cirurgia com joelho da cerebral média, com o polo anterior da ínsula. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui. A Natália respondeu. Então, estão vendo ponto. Claro, na cirurgia geralmente não é tão evidente assim, né? Mas se você tiver a ponta do pars triangulares, o polo da ínsula é na frente ou atrás? Ou ao nível do polo da ponta do pars triangulares, Natália? Quem acertar, não sai. Vai, continua. A ponta da parte triangulares coincide com o limite anterior da ínsula, né? Eu achei que não. Olha aqui, ó. Aí na foto não. Na foto não é de mentira. Se for do jeito que você está falando, o polo anterior da ínsula tinha que estar aqui. O polo da ínsula, né? O sulco limitante anterior da ínsula é outra coisa, né? Ela pode ser aqui, mas fica assim, né? Não é assim o sulco, não é reto. O sulco é oblíquo, para frente, se você for olhar. Então isso aqui engana. Mas o polo da ínsula está à frente. É em torno de 8 milímetros à frente. Então, se é aquele aneurisma estiver aqui, o joelho, o polo da ínsula está aqui, ó. Se o aneurisma estiver aqui, eu estou no pars triangulares, que é aqui, essa distância é uns 8 milímetros. Se o aneurisma estiver aqui, onde vai estar na cirurgia? A Natália errou, então vai ter que continuar. Está logo distal ao joelho cerebral média. Vai estar aqui, ó. Você vai abrir e vai cair em cima, né? Então tá aí a importância de você observar o que é fácil de identificar na cirurgia, né? Porque é fácil, de repente você olha assim, não identifico nada, mas pelo menos na região perissilviana, o pars triangulares é uma dica boa. Você consegue ver do mesmo modo que eu te dou o giro pré-central, você começa, se eu tenho o giro pré-central, eu sei onde está o esplênio, eu sei onde está o giro pós-central do outro lado, né? Eu sei onde está o tálamo, o corpo do ventrículo lateral, o farânio de Monro, metade posterior da ínsula, sei quase de tudo. Aqui é a mesma coisa. Você vai pegar o que é mais fácil de identificar? Pars triangulares. O que tem 8 milímetros mais proximal? Tem o polo da ínsula. E o que tem à frente imediatamente a polo da ínsula? Joelho da cerebral média. O que quer dizer isso? M1 na superfície basal vai virar M2 na superfície lateral. Tá bom? A gente vai voltar nisso aí, uns exemplos. Superfície superior do lobo temporal. Então tem essa morfologia, tá bom? Tem uma região aqui, tem outra região com um giro bem proeminente, que é na frente, tem uma depressão bem grande, um vale bem grande, depois nós temos uma ponta, chegando aqui tem um sulco, uma incisura, e aqui é o uncus, tá? Então, a parte de trás, essa área triangular, chama-se plano ou planum temporal. Plano temporal em português é planum temporale, tá bem? Formado por dois giros, giro temporal transverso médio, giro temporal transverso posterior, tá? Esta área é a de maior assimetria entre os lobos hemisfério dominante e hemisfério não dominante. Então, classicamente, o plano temporal, na grande maioria da população, mais de 95% da população, plano temporal do lado esquerdo é maior do que o plano temporal do lado direito. Essa é a área no cérebro, tem alguma área no cérebro que tem uma assimetria direita e esquerda gritante, é o plano temporal. O hemisfério dominante, a área é maior, o plano temporal é maior do que no hemisfério não dominante, tá bom? Outra coisa que vocês vão ver é o seguinte, é uma área relativamente plana, né? Plano.
Então, o que acontece? Tá vendo isso aqui? Essa artéria? Quem quer ver? A Natália ou já passou bola para alguém? A Natália ainda? Pode ser. Então pode ser, Natália. Tá? Tem uma artéria aqui, é assim, retinha. Tem artéria aqui, que não é retinha, né? Que faz uma alça para baixo. Tem uma outra artéria aqui, que não é retinha, vai para cima e para trás, né? Onde você acha que está isso aqui? Retinha. Se o vaso é retinho, porque não tem espaço para fazer alça, né? Então tem a parte de cima, a gente lembra que a fissura silviana é um sanduíche? O opérculo parietal em cima e o opérculo temporal em cima, não dando espaço. Qual a parte do opérculo temporal que não dá espaço para a artéria fazer looping? Hein, Natália? Ô, Natália, eu acabei de estar falando do plano temporal. Então, plano temporal é aqui, ó. Não tem espaço para fazer looping aqui, tá bom? Aqui a artéria pode fazer isso, ó. Aqui não, tá? E outra coisa, esse aqui é o giro de Herschel, giro temporal transverso anterior, né? Cadê? Tá aqui. Giro temporal transverso anterior, tá bom? O giro temporal transverso anterior, qual parte? Esqueci, qual parte do opérculo do outro lado, parte de cima, do parietal que deita em cima do giro pós-central? Natália dormiu? Kurumoto, acorda ela. Hã? O pós-central. Isso, pós-central. Pós-central fica aqui, ó. Pós-central fica aqui, tá? Essa junção do giro pós-central com o giro de Herschel, se for na minha cabeça, onde estaria essa junção? Aqui? 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 No Piterium, não? Aqui? Mais ou menos na reta do meato acústico, né, professor? Esse cara sabe tudo. É o cara mais viajado, sem dúvida. Muito bom. Tá? Então, esse ponto, se você for olhar, tá ao nível do meato, eu tô de fone, mas tá aqui, ó, meato acústico externo. Muito bom. Só pra gente se localizar, tá bom? Aí, mais pra frente, a superfície superior do lobo temporal, tem essa estrutura que, na verdade, parece uma... Imagina, se você pegar a sua mão, faz assim, ó, faz uma concha, depois deita assim, ó. Isso, tá? Essa concha, essa parte mais vertical, mais essa parte horizontal, se chama plano polar. Mas, assim, mais para frente a gente vou tentar, na verdade, redefinir o plano polar. O plano polar não é um plano, é plano a parte horizontal da frente, ponta do temporal. Mas essa parte é vertical. É assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui na minha mão. Tem a parte vertical e a parte horizontal. Horizontal é a ponta do temporal, o polo temporal. Só que, anatomicamente, denominaram tudo isso plano polar. A meu ver, tem que distinguir dessas duas partes. Que é uma parte vertical do plano polar, outra parte, a parte horizontal do plano polar. O doutor Wayne, isso aí é picuinha, isso não tem alguma importância? Pior que tem. Eu vou te mostrar cirurgicamente, na cirurgia, por que isso é importante, né? Bom, se a gente continuar contornando ponta temporal, vai chegar na incisura renal. Incisura renal, a impressão do suco renal na superfície da fissura silviana, né, no lobo temporal, na superfície superior do lobo temporal, tá, que separa estruturas neocorticais, estruturas alocorticais, esse é um córtex mais antigo, tá, a parte medial do lobo temporal, tá bom? Segmento anterduncus, ápice duncus, segmento posterior. Deixa eu só fazer uma pergunta, o Márcio Ferreira tá aí, não? De São Luís? Ou fugiu para o centro cirúrgico? Porque eu falei que ia fazer perguntas para ele, acho que ele fugiu. Bom, então vamos olhar a superfície. Então, voltando de novo para a superfície basal.
Na parte superficial, Tô aqui, professor. agora sim, pronto. Agora sim, o milionário de São Luís. Sabe tudo. Pronto. Sei não. Bom, agora é o seguinte. Então, agora pegamos aqui, superfície basal. A parte superficial é isso aqui que a gente vê. Né? Não precisa abrir nada, viu, é isso aí, a superfície basal. O que tem aí? Né? Chama-se Sylvan Fissure Stem, é o tronco. Isso aqui chama-se tronco da fissura silviana. Sylvan Fissure Stem, tá bom? Do lado, se stem é assim, né? Superficial. O que tem desse lado do frontal? Quem que está aqui desse lado no temporal? Né? Do lado temporal, está o plano polar, a parte horizontal do plano polar. E na parte frontal são o quê? São os giros orbitais. Tá? Giro orbital medial, posterior, lateral. Tá bom? Agora, isso aqui ó, é o cérebro fresco, da autópsia. Isso que a gente não vê isso aqui quando vai ver o cérebro, estudar anatomia ou na cirurgia. A gente vê isso aqui, ó. Então tem uma aracnoide que liga a parte horizontal do plano polar, ponta do temporal, o giro orbital, tá? Vamos lá. Agora vou deixar o Márcio acordar. Márcio, o que é isso aqui? É o nível olfatório. Isso, trato olfatório. Muito bom. Trato olfatório. Tá, depois não reclama, só faço perguntas fáceis para você, hein? E aqui, vai, Márcio, só para terminar. Aqui. Medial giro reto, né? Isso, eu combinei com ele essas duas perguntas e agora eu cumpri minha parte. Agora vamos para o lateral. Lateral, giros orbitais. Pô, agora não precisa humilhar, né? Bom, tudo bem. O Márcio querendo humilhar, não vou deixar, não. Tá? Então, assim, essa parte aqui, vocês estão vendo a aracnoide aqui, né? Ligando a ponta temporal a essa parte. Que parte que é essa aqui? O Márcio já antecipou. Esse é giro orbital posterior, mais giro orbital lateral aqui. Tá bom? Vocês lembram que o giro orbital lateral tem duas partes, né? Quando está na superfície basal, a gente chama de giro orbital lateral. Quando está na superfície lateral, chama-se pars orbitalis. Isso, muito bom. Essa não estava combinada, hein? Tá bom. Então vamos voltar. Então, na cirurgia, a gente vê isso. Então, a minha pergunta, primeira coisa, esse negócio tem nome? Tem. Chama-se reflexão aracnoideia frontotemporal. Isso tem na descrição na anatomia. Tá bom? A segunda pergunta, se existe, para que serve? Né? Serve para alguma coisa na minha cirurgia? O que você acha? Mariana está devendo. O que você acha? Essa parte aracnoide serve para te guiar, você olhando assim, porque assim, na situação da cirurgia é assim, né? Então assim, a pergunta é, cadê o giro orbital posterior, giro orbital lateral, lóbulo orbital póstero-medial? Você vê isso aqui, ó. Você vê pares triangulares aqui, né? Você vê essa superfície basal. Essa é uma abordagem anterional do lado direito. Esse é o temporal, esse é frontal. Tá? Você vê isso. Agora, isso aqui é a reflexão aracnoideia frontotemporal. Então, que giro que é esse? Isso aqui é um aspirador, mais ou menos. Aqui está a transição basal, lateral. Tá? Então, aqui é o pars orbitalis. Tá? Isso é o giro orbital lateral. Isso aqui o que é? Giro orbital posterior. Isso o que é? Início da parte horizontal da ponta do temporal, que vai mais para cá. Né? Então isso aqui, vocês estão vendo isso aí. Então de repente eu tenho um paciente com cavernoma aqui. Um cavernoma aqui profundo. Giro orbital posterior. Que parâmetros você acha que vai usar? Se você não tiver neuronavegador. Você vai usar
reflexão aracnoide frontotemporal. Você sabe que essa aracnoide está grudando ponta temporal de um lado, giro orbital lateral e giro orbital posterior do outro. Tá bom? Então, voltando aqui, né? Isso aqui. Tá grudando o que aqui? Tá grudando isso aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui, essa reflexão de aracnoide gruda a ponta do temporal ao giro orbital posterior, giro orbital lateral. Mas peraí, e mais para dentro? Mais para dentro não tem essa reflexão? Mais para dentro vai ter... Se eu seguir isso aqui, para dentro, eu vou encontrar o quê, hein? Por exemplo, Mariana, que está passando na vascular. Não está tendo muitas cirurgias, mas ela fez a craniotomia. Né? Eu falo para Mariana, vai lá na cisterna carotídea, drena o líquor. Qual que é o parâmetro que você usa para chegar na cisterna carotídea, Mariana? Por exemplo, aqui. Quem que é o R5? Quem é mais, fora a Mariana? Tem a Natália, quem mais? O Kurumoto já está quase R5, então pode falar. Ricardinho também. O Nespoli também. Ajuda aí, ó. Vai, qualquer um vai drenar líquor. A pergunta, puta, essa foi a pior. A pergunta é, Nespoli, você vai drenar líquor na cisterna carotídea. E o cérebro é isso aqui, ó. É isso que você está vendo, a craniotomia. Qual o parâmetro anatômico que você usa para chegar na cisterna carotídea, para drenar líquor? Pensa. Você segue o trato olfatório, né, Antônio? Isso, muito bom. Ela vai seguir isso aqui, ó. Trato olfatório. Trato olfatório para trás vai te levar para onde? Para substância perfurada anterior. Isso aqui é nervo óptico, tá? Isso aqui é clinoide, isso aqui é trato olfatório. Isso é muito importante. Vai te levar para a cisterna carotídea, para a substância perfurada anterior, tá? E a aracnoide, a cisterna carotídea, por sua vez, continua com essa reflexão aracnoideia frontotemporal, tá bom? Então, voltando aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, o Nespoli deu uma boa dica. Ele fala assim, olha, se você conseguir ver trato olfatório, vai para trás. Vai para trás e vai encontrar esta área aqui, ó, delimitada anteriormente Puta, esqueci o nome disso aqui. Isso e isso. Esse abaulado aqui. Desse lado. Nespoli, você está acertando, então continua. Como chama esse abaulado aqui? Isso aqui. Isso aqui. Podem ajudar. Estria olfatória medial e lateral. Isso, medial, lateral. Isso é o limite anterior da substância perfurada anterior, tá? E outro limite é o que? A substância perfurada vai até a fissura interhemisférica, tá? Então não para aqui, vai até a fissura interhemisférica, tá? E o limite póstero, eu não estou vendo aqui, mas o limite mais lateral, vocês imaginam o que é, hein? Aqui, ó, mais ou menos nessa região. Limite lateral, tá? Isso aqui, ó. Como é que chama isso? Limen da ínsula. Oi? Limen da ínsula. Limen da ínsula, ou é isso mesmo. O limen da ínsula é a parte medial do polo da ínsula. Tá? Já tá vendo o cerebral médio dando volta? Tá? Aqui, a parte mais medial, depois do outro slide a gente vai ver. Então, limen da ínsula, tá? É o limite lateral da substância perfurada anterior, tá bom? E o limite póstero-medial é o trato óptico, tá? E póstero-lateral é o uncus, tá bom? Isso é um losango. Só para testar conhecimento de vocês, né? Você sabe a artéria recorrente de Roebner, né? Nesse losango, você sabe para onde drena? Onde vai terminar? Por onde entra o Roebner na substância perfurada anterior? Entra na parte mais anterior, né? Dividindo ela em anterior, média e posterior.
ela passa de medial para lateral em toda a porção anterior. Então, ela vai entrar aqui, ó. Uhum. Então, assim, se ela vem de A2, era mais lógico parar aqui. Não. Roibner é diferente. Ela vem, geralmente no começo de A2, e vai parar na parte mais lateral da substância perfurada anterior. Tá bom? Não tá bom. Vai irrigar o quê, hein? A Natália está acertando, então vamos continuar. Não entendi, doutor, o quê? A Roibner vai suprir qual parte? Cápsula interna? Vai, Nespoli, ajuda aí. Ou senão tem que acionar o Kurumoto sempre Cabeça acerta. do núcleo caudado. Isso, muito bom. Cabeça do caudado. Muito bom. É isso aí. Bom, aqui vamos continuar. E o que acontece na fissura silviana, na parte basal, na parte mais profunda? Né? Se você abrir, você vai ver a parte profunda, por exemplo, a artéria cerebral média, M1, né? Que mais? Tirando a cerebral média, a gente vai ver isso. Tá? Nós vamos ver isso. Então, tá vendo aqui? A cerebral média foi cortada. Então, estou vendo para as paredes da porção mais profunda da parte superfície basal da fissura silviana, na superfície basal. Tá? Vocês estão vendo aqui. Eu pus uma espátula na ponta do temporal, parte horizontal do plano polar, né? E aqui tem um poste aqui que liga essa estrutura com o lobo temporal. Vocês sabem como chama isso aqui, não? Não me fala límina da ínsula, não é? Como chama essa estrutura? Vai, Nespoli, você está acertando todas, continua assim. O tronco temporal? Não exatamente. Natália, Mariana está muito quieta. O istmo? Isso, não, a Mariana. O polo da ínsula. Insular pole. Polo da ínsula. Tá bom? Ao redor disso aqui, a cerebral média dá a volta. Tá bom? A parte mais medial do insular pole, da polo da ínsula, tem o limen da ínsula. Limen quer dizer limite. Tá? Limite da fissura silviana propriamente dita, da valécula carotídea. Antigamente, vocês não são dessa época, com certeza, né? Antigamente, não tinha tomografia, ressonância, não tinha, faziam pneumoencéfalo, né? Aí, com isso, eles conheciam muito bem as cisternas. O ar parava num ventrículo e parava em algumas cisternas, alguns compartimentos, tá? Então, esse compartimento, que a gente hoje chama de cisterna carotídea, antigamente era chamada de valécula silviana, tá? E a partir desse ponto para cá, chama de cisterna silviana. E quem divide essas duas estruturas é o límen da ínsula. Vocês estão vendo que, assim, para cá tem pontos vermelhos e azuis, para cá não tem nada, né? O que são os pontos vermelhos e azuis? O que você acha que a gente está? Substância perfurada anterior. Pô, Kurumoto, não precisa humilhar também, né? É isso, mas acertou de novo. Tá? Substância perfurada anterior. Então, límen da ínsula separa o quê? Ínsula, polo da ínsula, lateralmente, e medialmente tem o quê? Substância perfurada anterior. Pô, o Kurumoto vai fazer, pô, doutor, isso aí tá muito chato, essa anatomia. Pra que serve isso aí? Por que eu quero saber o negócio? Porque quando você vai tirar um tumor da ínsula, adivinha onde vai ser seu parâmetro para você não invadir a substância perfurada anterior? As lentículas estriadas? Não, você não vai ver lentículas estriadas, tem que parar antes de... E como é que eu vou parar? Você vai acompanhar a cerebral média. Esse ângulo interno, por onde contorna, né, a cerebral média, ângulo interno, esse ângulo interno, o que é? É o polo da ínsula. Se você não tirar isso aqui, vai continuar o tumor. Então você tem que tirar também, você falar, vou tirar a ínsula, você tem que tirar atrás do ângulo interno da M1 para M2.
a estrutura neural que está atrás do joelho da cerebral média. Deu para entender? Bom, e aqui, ó, tem uma estrutura aqui que eu não estou reconhecendo. Eu não vou chamar o Kurumoto, porque ele vai humilhar a gente. Mas os R5. Natália, Nespoli, o que é isso aqui? Mariana. Puta, tem que chamar o Kurumoto de novo? É o giro curto anterior? Então, então, na verdade, você fala, essa é a superfície anterior da ínsula. Isso é que você precisa saber, tá? Os giros são outros. Na superfície anterior é diferente da superfície lateral. Você está falando da superfície lateral. Eu vou te falar já da superfície anterior. Mas esse aqui é a superfície anterior. Ínsula não é só aqui. Ínsula é assim, ó. Tem a parte de frente e a parte de lado, que a gente só fica olhando, falando sobre a parte que está na superfície lateral. A ínsula tem na superfície basal, tá? O que está na frente? Eu quero ver a superfície anterior da ínsula. Tem essas coisas na frente. O que é isso aqui? A Mariana está acertando, continua. Giro orbital posterior. Muito bom, giro orbital posterior. E esse aqui? Esse aqui é? O trato olfatório. Muito bom. Isso aqui? Giro reto. Muito bom. Esse? É o giro orbital medial. Muito bom. Essa junção, agora te peguei. Junção do medial com o posterior, como se chama? Não sei. Nespoli, Natália, Ricardinho, Kurumoto Space, segura, Kurumoto. Márcio. Isso chama-se lóbulo orbital póstero-medial, essa junção, tá bom? A junção do orbital lateral com posterior, que é pars orbitalis, você poderia chamar de giro orbital póstero-lateral, tá bom? Mas isso não... Aí o Kurumoto vai falar, pô, para que eu vou saber sobre isso? Para que eu quero saber? Porque o Kurumoto vai operar tumor de ínsula, ele vai seguir, ele sabe que tem a ínsula tem a superfície anterior e tem a superfície lateral. Então não adianta só tirar o tumor que está aqui na lateral e sobrar lá na frente, vai sobrar lá na frente. Ele sabe que, olha, puxa, para eu tirar o tumor da superfície anterior, preciso identificar suco limitante anterior da ínsula, tá? Superfície anterior limitante anterior da ínsula chega até aqui, ó. Imediatamente lateral à substância perfurada anterior, chega até aqui. Chega muito perto do giro reto, do trato olfatório, tá? Essa é a importância. Então, você identificou aqui, você para. Imediatamente lateral ao trato olfatório, você para, já chegou, não vai mais, tá? Bom, então vamos lá, continuando. Mas eu continuo, a Mariana continua curiosa, ela não acredita que isso aqui, né, seja a superfície anterior da ínsula. Eu também não, eu queria ver. Então o que eu fiz? Peguei uma peça, né, e dissequei e tirei isso aqui, ó. Tirei o giro orbital posterior para ver como é que é essa superfície anterior da ínsula, tá? Então a Mariana estava certa. Tá vendo aqui, ó? Esse tem um giro, é um triângulo, né? Vocês estão vendo um triângulo. O ângulo reto do triângulo é aqui, ó. É aqui. Então a Mariana falou, esse é um giro reto, o giro curto da ínsula. Sim, esse é o primeiro giro curto da ínsula, tanto na superfície lateral. Esse é um giro que ocupa duas superfícies, lateral e anterior. É assim. Então o primeiro giro curto é o primeiro giro curto mesmo. Só que depois tem um girinho mais curtinho. Estão vendendo pamonha aqui na rua da minha casa. Então, de repente, assim, não sou eu que estou vendendo pamonha. Então aqui, ó. Aqui o giro curto chama-se giro acessório. E nós temos um giro transverso. Tá? Isso vai ser a superfície anterior da ínsula. É um triângulo, triângulo reto. Tá? Onde que é o ângulo reto? É isso aqui, ó. Então, esse é o primeiro giro curto, acessório,
e giro transverso. Tá vendo? Isso é o final do sulco limitante anterior da ínsula. Tá? Que é muito perto do giro lóbulo orbital póstero-medial, muito próximo ao trato olfatório. Tá bem? Isso aqui é o segundo giro curto da ínsula. É aqui onde fica a ápice da ínsula, a parte mais proeminente da ínsula. Tá? Isso aqui, ó, segundo giro curto da ínsula é aqui. Agora, Natália, você viu a ponta do pares triangulares. Né? Aliás, a Mariana, que está passando a vascular, abriu a fissura silviana. Começa abrindo na pares triangulares. Abriu. Qual a parte da ínsula que está imediatamente embaixo? Quando você abre a fissura silviana, Mariana. Vai pensando, deixa eu ver o que tem aqui. Pensou? Mariana, aqui pares triangulares. Se abriu, vai cair aqui. Vai cair aqui. O que você acha que é isso aí? Giro curto. Giro curto. Giro curto, até o Márcio lá em São Luís sabe. Então, nós queremos algo mais. Medial? Não, então, giro curto são giros curtos e giro longo, não tem medial lateral, né? O que interessa não é isso, a minha pergunta não é isso. Minha pergunta é isso. Isso aqui é o ápice da ínsula, apex da ínsula. Tá? Apex da ínsula fica no segundo giro curto, que fica do lado profundamente relacionado ao quê? A ponta do pares triangulares. Então, se eu mudo a pergunta para vocês entenderem. Pares triangulares, apontando para o segundo giro curto. Pares triangulares está relacionada com metade posterior da ínsula ou metade anterior da ínsula? Ou não tem nenhuma relação com ínsula? A metade anterior, né? Oi? Anterior, Natália, isso mesmo. Lembra da primeira palestra, primeira aula que eu falei? O giro pré-central termina onde? Aqui tem a ínsula, um triângulo aqui, tá? Ínsula, a minha ínsula aqui, ó, do lado direito. Giro pré-central termina na metade anterior ou na metade posterior? Quem que termina? Se eu dividir ínsula em duas metades, metade anterior e metade posterior, quais são os opérculos que chegam e encostam na metade posterior da ínsula, passa por cima? Eu falei na primeira palestra. Isso é extremamente importante. O pré e pós-centrais passam. Pré-central, minha ínsula da direita é aqui, ó, assim, ó, triângulo, tá? Metade anterior, metade posterior. Pré-central, pós-central é da metade para trás. Isso quer dizer, se pré tá aqui, a frente do pré tem o quê? Pars operculares. A frente pars operculares tem o quê? Pars triangulares. Operculares triangulares e uma parte do orbitalis cobrem a metade anterior da ínsula. Qual que é a importância disso? Suponha que tem um tumorzinho, um cavernoma no ápice da ínsula. No ápice, no apex da ínsula. A Mariana vai falar assim, eu vou falar assim, Mariana, putz, tem um cavernoma, né? A Mariana vai olhar assim, puxa, esse cavernoma está no ápice da ínsula. Aí eu vou perguntar, Mariana, será que é difícil de operar? Difícil de achar? A Mariana vai falar assim, não, é muito fácil. Como é que a Mariana chegou a essa conclusão? Mariana, fala pra gente. O cavernoma no ápice, apex, ápice da ínsula. É fácil de achar? Bom, É muito bom, vamos falar. Vai se referenciar pelo Limen e pela... Não. No ápice, desculpa. Não é no polo da na ínsula. ponta, né? No ápice. Não. Apex. Como é que você falou para mim que era fácil? Eu tô perguntando. Por que é fácil localizar? Um cavernoma que está no ápice
apex da ínsula, a parte mais prominente. Porque vai estar logo abaixo da parte triangulares. Exatamente. Aí fala assim, pô, doutor Wayne, isso é muito fácil. Isso até o Márcio opera. Então é aqui, ó. Tá bom? Então esse é só um exemplo, porque depois a gente vai dar outros exemplos reais. Tá bom? Então vamos lá. Então a gente viu a superfície anterior da ínsula, né? Viu sua relação com o giro orbital posterior. Quem que está cobrindo na frente? A parede anterior. É o giro orbital posterior, né? Como é que o Márcio está aí ainda? Como é que chama o espaço que separa a superfície anterior da ínsula do giro orbital posterior? Márcio fugiu? Nespoli. Não me faça perguntar para o Kurumoto que ele vai responder. Ricardinho, pode ajudar também. Demorou demais. Vai, Kurumoto, humilha esses caras aí. Não estão com nada, O espaço que existe entre a superfície anterior da ínsula e o giro orbital posterior. É o anterior insular cleft, é a fenda insular anterior, não é? Suco limitante anterior. anterior. O Ricardinho é muito sofisticado, né? Mas assim, mas em termos práticos, é o suco limitante anterior da ínsula. O cleft também. Esse cara leu o meu artigo, mas tá bom, tá muito bom. Então vamos continuar, né? Então olhando de frente, a superfície anterior da ínsula é isso aqui, ó. Tá bom? Esse número 1 é o mesmo giro curto. Mesmo giro curto da superfície lateral. O primeiro giro curto. O 2 é o que dá a ínsula apex, da ápice. Que esse aqui está embaixo da ponta das partes triangulares. Tá bom? Suco limitante anterior da ínsula, você atravessa, você chega no corno frontal, à frente do núcleo caudado. Isso a gente vai ver, tá bom? Esse é o giro orbital posterior. Você tá vendo? O suco limitante anterior da ínsula termina no giro orbital posterior. Esse é o cleft, anterior cleft, que o Ricardinho está falando, isso aqui, ó, absolutamente certo. Então a gente está vendo isso aqui. A ínsula, uma ressonância de lado, né? Isso é o ápice da ínsula, tá bom? Isso aqui é o suco limitante anterior da ínsula que separa o giro orbital posterior da superfície anterior da ínsula, tá? E vocês estão vendo giros curtos e esse é o giro longo, esse é o suco central da ínsula, tá bom? Vamos para lá. Deixa eu ver aqui. Aqui é a situação real. É uma abordagem terional à esquerda, né? Vocês estão vendo nervo óptico à esquerda, carótida à esquerda. Isso aqui tem um abaulado, um aneurisma aqui, não é? Mariana. Tem um aneurisma aí, não tem? Não. Aneurisma de quê? Não? Não Natália, concorda? Concorda com ela? Ela tá certa. Isso aqui é uma artéria, né? Que artéria seria essa? Oftálmica. Não. Não? Comunicante posterior. É isso aí, agora vocês estão me humilhando, hein? Por que não é oftálmica? Oftálmica nasce aqui embaixo do nervo óptico e vai para frente. Isso aqui está nascendo na parede lateral. Muito bom, isso não tem nada a ver. Isso aqui é A1, M1. Agora a pergunta. Se eu tiver que procurar suco limitante anterior da ínsula, aquilo que o Ricardinho falou, né? Onde que eu vou procurar? Tudo isso é para dizer isso aqui, ó, antes disso, né? Essa porção é a porção profunda, deep part, chama-se compartimento opérculo insular anterior. Essa parte é o compartimento insular, na superfície anterior da ínsula, tá? A parte aqui de baixo, que chama-se opercular. Aqui vocês estão vendo parte opercular, que gruda o opérculo frontal com o opérculo temporal, né? Quem já dissecou fissura silviana sabe que tem uma parte que é difícil. Vocês começam a dissecar e fica subipial de um lado, subipial do outro, porque vocês estão nessa parte. É melhor
a gente sempre afunda para compartimento profundo, né? Profundo, que é o opérculo insular, compartimento insular. Você tem que ir em direção à ínsula, de preferência seguindo um ramo grande da cerebral média. A artéria cerebral média sempre, ramos ou troncos importantes, estão sempre cisternal. Se você seguir a artéria, você vai ter o plano da aracnoide. Você não vai ficar nunca subpial, tá? Então a pergunta é, estamos falando do compartimento opérculo insular anterior. Onde está o suco limitante inferior da ínsula, anterior da ínsula? Essa é a realidade. Esse é o lado direito, frontal, temporal, cerebral média, tá? Isso aqui é o suco limitante anterior da ínsula. A Unesp vai falar, opa, isso aqui é ínsula, isso aqui é opérculo, tá? Qual que é o suco que continua com suco limitante anterior da ínsula? Qual suco na superfície? Você pode escolher o ramo horizontal, aquele primeiro, partes triangulares. Escolhe essa parte, que você vai cair profundamente em cima. É uma continuação do suco limitante anterior da ínsula. Tá bom? Então, estão vendo aqui, ó. É isso aqui. Tá? É isso aqui, ó. Tá bom? Isso aqui eu cobri, esse patrão acabou cobrindo, mas esse suco ramo anterior estaria aqui, ó. Ele continua com o suco limitante anterior da ínsula. Tá? Esse aqui é o slide mais importante da minha apresentação. Deixa eu ver se está. Depois a gente vai ver isso. Vamos pular aqui. Tem quase 56 minutos. Vamos pular para a superfície lateral. Tá? Tem a parte superficial. Tem os ramos anterior horizontal, ascendente e ramo posterior. Aquilo que a gente chama de fissura silviana, na verdade, é o ramo posterior da fissura silviana na superfície lateral. Tá? Se a gente abrir, a gente vai ver compartimento opérculo insular. O nome é complicado. Compartimento opercular, o que é? Opérculo de um contra o outro. Né? Então é o giro pós-central, em cima do giro de Herschel, o supramarginal em cima do plano temporal. Né? Essa parte opercular é a parte difícil de dissecar. Né? Compartimento insular é aquela parte que está em cima na superfície da ínsula. Isso é fácil de entender. Tá? Então, na superfície lateral, parte superficial, temos, já sabemos, horizontal, ascendente, ramo posterior. Então essa parte que liga supramarginal, plano temporal, pós-central, com giro de Herschel, essa parte é o compartimento opercular. Geralmente é difícil de abrir, exceto essa parte onde tem partes triangulares. Tá? Você está vendo que tem um espação para você abrir. Aqui, para trás, praticamente não tem. E o compartimento insular é a parte que está em cima da ínsula. É isso aqui. Tá? Então, essa parte é importante. Ínsula é um triângulo. Ínsula é a capa externa do central core. Tá? Então, tem os giros curtos na frente. Esse segundo giro aqui é o ápice da ínsula. Tá? Vocês estão vendo que os sulcos dos giros curtos não terminam lá na frente, termina antes. Esse é o sulco central, tá? Que vai lá para frente. Outra coisa importante é isso aqui. Ínsula versus a relação opérculo parietal e frontal. Eu vou cortar, vou fazer um corte aqui, ó. Cortou. Tá? 9 é o temporal superior. 8 é o supramarginal. Depois tem o pós, pré, pares operculares, triangulares, orbitales. Eu tinha curiosidade para ver, puxa, acho que não sei se alguém antes de mim teve oportunidade de mostrar essa relação, né? Eu fui olhar, dissecando no curso dos sulcos e giros, em todos os cursos, eu olhava para o cérebro, ajudava participantes, né, a dissecar, falava, puxa vida, a gente fazia esse exercício,
eu tiro o supramarginal. Quando eu tiro o supramarginal, eu sempre vejo isso aqui. Sempre vejo 3. Né? 3, sempre vejo plano polar. Mas que interessante, né? De repente é só plano temporal, né? Aí eu vou tirar o giro pós-central. Ao tirar o giro pós-central, eu vejo muito bem, sempre, o giro de Herschel. E eu começo a ver uma parte posterior da ínsula. Por quê? Porque o pós-central cobre uma parte metade da metade posterior da ínsula. Outra metade da metade posterior, quem cobre é o pré-central. Então eu falei, puxa, eu vou tirar o pré-central. O que eu vou ver? Vou ver comecinho da parte vertical do plano polar e vou ver a metade posterior da ínsula. Sempre. Tá? Então, ao tirar pré-central, eu vejo a metade posterior da ínsula e o plano, eu pus assim, posterior planum polare. Na verdade, é a parte vertical. Hoje em dia eu chamaria de vertical part of the planum polare. Bom, tirando pares operculares. Agora eu já sei que tirando pares, eu estou indo para a metade anterior da ínsula. Então, tirando pares operculares, eu vou ver essa parte. Se eu tirar pares triangulares, eu vou ver mais parte ainda. Tá? Eu acho que isso aqui, na verdade, é uma dissecção, como dissecar a fissura silviana. Então vamos ver mais para frente, se der tempo. Tá bom? Eu tô achando. Eu quero. Somebody's having fun. Não é comida. Posso escolher? Tem que ser. Pode ser uma carne vermelha. Kuromoto, carne branca, mais saudável. Bom, vamos lá. Posso continuar, Kuromoto? Então vamos mostrar alguns exemplos, né? Para que essa relação, essa coisa toda que a gente falou é importante. Quando o Kuromoto come, depois de comer você não vai dormir, hein, por favor. Tá? Então, o caso de uma menina moça de 24 anos, discreto retardo mental, crises parciais motoras simples, no lado direito do corpo, e uma hemiparesia progressiva desde os 11 anos. Na verdade, ela tem um síndrome de Rasmussen, pegando aqui o hemisfério esquerdo. Estão vendo que o hemisfério é menor, o esquerdo é menor que o direito, tá bom? Tem áreas com intensa atrofia, alteração de sinal. Tá? Tudo isso, esse é o posicionamento, o hemisfério esquerdo. Quando abrimos a dura, esse é o temporal, esse é o frontal. Vocês estão vendo essas aracnoides mais pesadas, com gliose, né? O cérebro gliótico. A minha pergunta é a seguinte. A primeira etapa da hemisferectomia é tirar o opérculo frontoparietal que está em cima da ínsula, em cima da superfície lateral da ínsula. Como é que eu tiro? Onde eu começo? Eu preciso tirar? Eu preciso tirar e expor isso aqui, ó. Eu preciso expor a ínsula. Onde que eu começo para tirar? Pode ser aqui, Kuromoto? Pode ser aqui? 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 Onde? Onde? Onde você acha que eu tenho que tirar? Vai, Kuromoto tá de barriga. Vai comer ainda ou já comeu? Então, antes de comer, responda. Não era eu, não, também. Não? Não era eu que tava falando. Eu tava preocupado. Se você comer, você vai dormir. Então responde aí, ajuda aí. Eu tô perdido aqui, ó. Tem um frontal, tem um temporal. Eu preciso mostrar como se fosse na anatomia a ínsula. Tá? Como é que você pode me ajudar? Quais são os parâmetros que tem na superfície para você dizer onde que é o começo, onde que é o final da ínsula? Olha, eu sempre começaria a dissecção pela partes triangulares, de onde é mais fácil, né? De você ver a abertura da fissura, né? Tá. E logo anterior a partes triangulares, logo anterior está o limite anterior da ínsula, né? Isso, muito bom. Então eu vou a algum lugar, começa aqui, ó. Vou tirar aqui, tá? E o limite posterior? Essa bororoca aqui, ó.
Qual que é o limite posterior da ínsula? Olhando de fora, olhando aqui, ó, ínsula esquerda. O supramarginal? Supramarginal, muito bom, tá? Então eu vou ter que ver onde que é a partes triangulares, tá? Fazer um corte assim. Eu tenho que ver onde que é o giro supramarginal, tá? Eu vou ter que tirar esse opérculo aqui. Então, primeiro eu abri a fissura silviana, como o Kurumoto me falou, né? Porque senão fica difícil identificar o sulco limitante anterior da ínsula. Identifiquei, agora eu vou cortar isso aqui, ó. E onde que é isso aqui? É o giro supramarginal. Você tem que abrir a fissura silviana de ponta a ponta, para você se localizar, tá? Vídeo, não vou mostrar vídeo, não temos tempo. Então, primeira etapa de uma hemisferotomia, né? Hemisferotomia é isso aqui. Você tirou o opérculo frontal, parietal, expôs a ínsula. Agora eu tenho uma pergunta. Esses ramos do cerebral médio M2 são todos coagulados. E agora? Como é que fica? Você coagula todos os ramos do cerebral médio aqui? Não todos. Por quê? Uma pergunta. Qual ramo da cerebral média é maior? O tronco superior ou o tronco inferior? Superior. Quem que falou? Eu também. O Kurumoto? Vitor. Ah, bom, porque você errou. Porque se fosse Kurumoto, ele falaria inferior. O tronco inferior é dominante em relação ao superior. Tá? Por quê? Porque em cima vem a irrigação da cerebral anterior também, né? Não. Agora você se empolgou, tá vendo? O tronco inferior geralmente é maior mesmo, porque ele tem que irrigar tudo isso aqui. E aqui, enquanto que aqui, você acertou mesmo. Os ramos cerebral anterior podem suprir essa parte. Por isso que a gente pode coagular aqui, mas mantendo os ramos que vão para trás. Senão, daqui a 3 meses, tudo isso aqui vai ser absorvido. Nesse caso, não vai, porque você mantém os ramos, né? Agora, e aqui? Aqui vai ser reabsorvido? Provavelmente não, porque aqui é a linha mediana. Os ramos cerebral anterior vão suprir aqui. Então, esse cérebro não vai ser reabsorvido. E aqui no frontal. A frontal, você deixa uns ramos aqui também, né? Então, isso já é uma vista depois de tirar a ínsula, tá bom? Isso é só essa anatomia é uma coisa, cirurgia é anatomia mais alguma coisa. Então, você tem que saber que esses ramos têm que ser preservados, porque tem que irrigar esse quadrante posterior do cérebro, que vai ficar, tá? Mas o objetivo desse exemplo era para exatamente o Kurumoto marcar ponto positivo, né? Onde que o limite anterior da ínsula, onde que é o limite posterior da ínsula. Muito bom. Pós-operatório não interessa. Esse é o slide mais importante da minha apresentação, tá? Então, assim, a Mariana, aqui eu puxei, né, com o retrator, puxei para cima. Mas o que é mais importante aqui, vocês estão vendo aqui, a cerebral média, o joelho, cerebral média, polo anterior da ínsula, ápice da ínsula, ponta do pares triangulares, tá? O joelho cerebral média é um pouco menos de 1 centímetro, 8 milímetros. À frente da ponta do pares triangulares. Esse é o mais importante dessa palestra, tá? A ínsula, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Essa palestra vai ter que ser em 3 partes, né? Então, vou falar sobre a ínsula, depois vou ver a aplicação em aneurisma cerebral média, tá bom? Ou em tumores de ínsula, não sei, vamos ver mais para frente. Então, vamos ver. A parede medial da fissura silviana, que é a ínsula, tem a superfície anterior e a superfície lateral. Superfície lateral, antes da superfície lateral, Mari, esse é um corte coronal, né? Você está acordado ou não? Tá aí? Sim. Então, esse é um corte coronal. Você sabe a que nível que foi cortado a ínsula foi cortada? A parte anterior, a parte média, a parte posterior? O que você acha? A ínsula tá gordinha aqui.
Na parte aqui parece que é o ápice, né? Na parte Isso, muito bom. Eu nem sei onde está cortado, mas isso aqui é ápice da ínsula. Então, se esse é o ápice da ínsula, está cortado ao nível do segundo giro curto da ínsula. Então, esse corte é na frente da ínsula. Muito bom, tá? E vocês estão vendo aqui suco limitante superior da ínsula, suco limitante inferior da ínsula. Por que tão gordinho assim, pontudo? É o ápice da ínsula. É isso aqui, ó. Essa é a ínsula direita. Ela cortou aqui. Vocês estão vendo pela sombra que tem uma parte da ínsula que é isso aqui e uma outra parte da ínsula que é isso aqui. Na verdade é assim, ó. A parte de cima é isso aqui. A parte de baixo é aqui. A parte de baixo, predominantemente, o que que é? Parte de baixo. Giros longos da ínsula. Então a ínsula, a superfície lateral não é reta, assim, não é plana. É assim, é angulada. É assim e assim, né? E tem uma borda, chama edge. Eu tenho uma pergunta. Essa edge, essa borda aqui, corresponde a quê? Alguém tem uma ideia? Por que tem um bordo que é assim? Por quê? Mariana? NIT? Vou te dar uma dica. Aqui fica the edge. Aqui fica the edge. Aqui fica the edge. Para que serve isso? Não tem ideia, Natália? Não. Natália. O Vitor. Correlaciona com a fissura silviana aqui, no final do plano. Muito bom, muito Olá. bom. Então, assim, você está vendo isso aqui. Isso aqui, você está vendo o quê? Você está vendo isso aqui, ó, compartimento opercular. Na verdade, o que você está vendo o quê? Você está vendo a fissura silviana. Isso quer dizer o quê? Quem cobre essa 1, 2, 3, 4, giro primeiro, giro segundo, terceiro, quarto, né? O quarto já não é giro curto, é giro longo, tá? Esse é o suco central da ínsula. Mas quem que está cobrindo isso aqui? É o opérculo de cima, o frontal e parietal. Quem está cobrindo essa parte de baixo? É o opérculo do temporal. Então, o que é o edge? É onde está passando a fissura silviana, parte opercular, onde temporal e frontal se juntam aqui, ó. Tá bom? Agora, Mari, esquece o que está escrito aqui em cima. Onde você acha que está cortado? Pode ser lá na frente? Aí foi cortada lá na frente? Claro que não, né? Está escrito middle portion. Mas não quer dizer, porque você não está vendo, não está mais gordinha assim, né? Conforme que você vai indo para trás, a ínsula vai perdendo essa parte que é super pontuda, vai ficando cada vez mais reta. Né? Em vez de ser assim, vai ficando cada vez mais assim e mais baixinha a ínsula, porque é um triângulo. O triângulo é gordinho, é grande na frente e conforme que você vai indo para trás, ficando cada vez mais fininho, né? Então esse aqui ainda não está na porção final, essa porção média. Se a gente for mais para trás, a ínsula está quase sumindo. Se for no triângulo, você vê que aqui atrás quase não vai ter mais ínsula. Então, depende, pela altura da ínsula, você já sabe onde cortou, foi o corte, tá? Anatomia topográfica, sulco anterior da ínsula. Se você for insistir, você vai cair da frente do caudado e cair direto no corno frontal. Isso aqui é o suco limitante anterior, que continua com parte horizontal, ramo horizontal da fissura silviana, né? Então você vai cair, se você pegar, teoricamente, secar ramo horizontal, suco limitante anterior da ínsula, e lá para dentro, você pode chegar no corno frontal sem lesar a cabeça do caudado, por exemplo.
Isso aqui é uma boa via? É uma via, mas a gente quase não usa, né? Transilviano para acessar lesões do átrio. Isso a gente não faz, porque aqui tem fibras auditivas, radiação visual, somaestésica, mais para cá tem área motora, né? O trato corte espinal, né? Desde aqui até aqui. Por isso que isso aqui não é uma via que a gente faz. Isso aqui é uma via raramente usada também. Mas numa emergência, precisa funcionar o ventrículo, tá na perional, você não consegue acessar a cisterna, o cérebro inchou por algum motivo. Onde vai funcionar? Onde está a parte triangular? Eu vou funcionar pela base do pares triangulares, tá? Ou funcionaria por aqui, ó. Mais chance de pegar o ventrículo, tá bom? Isso é só um exercício. Bom, agora vamos ver, tá? Bom, já estou na ínsula, vamos falar de ínsula. Cirurgia de ínsula. Na próxima palestra a gente fala como localizar aneurisma cerebral média, né? Olhando a angiografia. Homem de 49 anos, 3 anos de crise parcial complexa, tá bom? Neurologicamente intacto. Nespoli, analisa para mim essa ressonância. Onde está esse é um cavernoma. Analisa para mim. Então, o cavernoma está na ínsula, na parte mais anterior da ínsula. Bem naquela região onde a gente estava discutindo, né? No sulco semicircular anterior da ínsula, no sulco limitante anterior. Isso aqui, o que é, hein? Como chama isso? Esse branco, o líquor. Isso aí é a parte profunda da fissura silviana. Esse é o sulco limitante anterior da ínsula. Muito bom. E essa aqui? Essa é a parte profunda. Essa é na superfície anterior, essa na superfície lateral, né? Fissura silviana. Esse é o sulco limitante anterior da ínsula, tá? Uma pergunta. Eu acho que isso aqui está no giro orbital posterior. O que você acha, Kurumoto? Aliás, o Nespoli está acertando tudo. Continua. Por que não? Não pode ser. Giro orbital posterior é aqui, ó. Giro orbital posterior é aqui, à frente do sulco limitante anterior da ínsula. Então ele está certo. Então agora, tem aqui, né? A gente está vendo. Agora ele vai dizer para a gente quais são os riscos potenciais. Tranquilo, vai lá, tira, né? Na boa. Qual que é o risco? Doutor, existe algum risco nessa cirurgia? O que você acha? Sim, lesão vascular da cerebral média, lesão de perfurantes. Tá bom, suponha que é o Kurumoto que vai operar, não tem perigo nenhum nesse aspecto. O outro. Mais perigo, outro perigo. Lembra que a gente tinha falado? Deixa eu ver aqui. Colegas R5 não querem ajudar o Nespoli? Ou vocês acham que não tem perigo nenhum? Confio no Nespoli e Kurumoto, na dupla? Confio, tá bom. O negócio tá por aqui, né? Não é? A única coisa é entrar no Central Core. Né? Mas a substância perfurada anterior está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Só que o que tem para cima? Então aí vem a pergunta. O que é a substância perfurada anterior? Em termos práticos. O que vocês acham? Aqui é a substância perfurada anterior, certo? Certo. Se eu enfiar uma agulha aqui, onde eu vou acertar? Lentiforme? Eu vou acertar a cabeça do caudado aqui na frente, vou acertar a lentiforme. Então, o que é substância perfurada anterior? É onde
os núcleos da base vêm à superfície, a parte antero-inferior dos gânglios da base vem à superfície na substância perfurada anterior, tá? Se você vai operar por aqui, você, poxa, a substância perfurada anterior está longe, mas os gânglios da base não, né? Então esse é o perigo. Claro, tem lesão vascular, essas coisas, mas aí depende da técnica de cada um, né? Então vamos ver rapidamente. Então, qual que é o melhor acesso que você acha, hein? Qual a sua estratégia cirúrgica? Está no sulco limitante anterior da ínsula? Como que me ajuda? Eu não sei o que eu vou fazer. Que acesso eu faço nisso aí? E depois de abrir, o que eu faço? Como é que eu faço para achar o sulco limitante anterior da ínsula? Você quer que o Kurumoto te ajude, não? Eu escolhi um transilviano, um pouquinho maior, né? Você vê que a incisão aqui é um pouquinho maior porque ele é careca. O paciente era careca, tá? Então vamos abordar esse transilviano, frontal, temporal. Qual que é o próximo passo? Aqui é partes triangulares. Nespoli, junta médica, Nespoli. Sim. Ver o ramo horizontal anterior da fissura silviana, em direção ao ápice da pars triangulares, que tem a correlação com o sulco limitante anterior. Vou abrir a fissura, eu vou tentar achar nessa projeção, não é isso? Vou abrir a fissura, eu vou abrir aqui e vou tentar achar o sulco limitante anterior da ínsula. Mais ou menos isso? Sim. Então isso aqui, acho que 2010, quem era R5 na época, eu estava vendo aí. Então, ou é o Eloy, essa parte, né, Eloy, ou Matheus Schmidt, ou Saad, Felipe Salada. Né? Então nós abrimos a fissura silviana, essa aqui é a ínsula, tá? Isso aqui é o sulco limitante anterior da ínsula, antes de abrir. Mas como a fissura silviana já está aberta, né, foi fácil achar o sulco limitante anterior da ínsula. Tá? Então o cavernoma já está aqui. Tá bom? Aí, essa é técnica microcirúrgica, vocês estão habituados. Você tem que abrir o sulco limitante anterior da ínsula. Né? Então você tem que dissecar. Mais ou menos o que a gente faz com os aneurismas, né? Então, isso aqui é o sulco limitante anterior da ínsula. Você está vendo o tecido roxo, o acinzentado, amarelado, né? Um halo de hemosiderina. Se o cara tem epilepsia, você tem que tirar esse halo. Não adianta só tirar o cavernoma, que crises continuam. Tá? Então, isso aqui. O que é isso aqui? Tem alguma importância? De novo. Fica olhando. Essa veia. Tem alguma importância? Essa é uma veia igual às outras? Hã? Essa veia é igual a outras? O que você acha? R5. Eu vou parar na veia. Putz. A veia que drena para a região da substância perfurada anterior. Exatamente. Essa não é uma veia qualquer. Essa é uma veia... chama-se... inferior striate, estriada inferior. Né? Então é uma veia que começa a drenar os gânglios da base. Então você, quando olha, você para, porque você já está entrando. Né? Então não é só lentícula estriada. Veias de algumas regiões do cérebro, as veias são diferentes. Às vezes, outras regiões são medullary veins, veias medulares, substância profunda, branca profunda, são diferentes. Né? E a periventricular são diferentes. Então na cirurgia, a gente, na anatomia e na cirurgia, tem que se atentar para detalhes. Então tem várias placas de indicação, não é só neuronavegador. Né? Dentro da anatomia, na substância branca, substância cinzenta, artéria, veia, né, tem muitas placas de indicação que pode te guiar.
né? Então, nessa cirurgia, o que é? Tirando cavernoma, trabalhando com ramos cerebral média. Vocês estão vendo se você não tomar cuidado, você pode ter lesão vascular. Então, tem que ter instrumentais adequados, né? Boa técnica cirúrgica e fazer a cirurgia. Então, o cavernoma ficou para cá, só estou limpando, né? Esse tecido mais amarelado, mas se chegar perto daquelas veias lá, você para. São veias que drenam os núcleos da base, né? Então você chega. Então essa foi a cirurgia, né? Então o planejamento da cirurgia ficou mais ou menos fácil depois que a gente estudou a anatomia da ínsula, né? Da fissura silviana, começou a operar, técnica microcirúrgica, aí tirou, tá? Deixa eu ver aqui. 1h30. Eu proponho o seguinte, mais um caso da ínsula, e depois a gente, na semana que vem, a gente vai falar sobre aneurismas, né? Deixa eu ver. Aneurisma cerebral média, por exemplo, tá bom? Vou falar com vocês como que reconhece, como que a gente localiza na cirurgia aquele aneurisma que a gente vê na angiografia. Então, antes vamos para esse aqui. Uma moça de 30 anos, crise tônico-clônica durante o sono, né? Isso em 2010, em maio de 2010. Aí ela era de Goiás, fizeram uma biópsia esterotáxica no dia seguinte, veio astrocitoma grau 2. Só que ela continuou com crises parciais simples diárias, de salivação intensa, formigamento, adormecimento e formigamento no lado esquerdo do corpo. Então, várias crises por dia, né? E você tem o diagnóstico e ela veio me procurar com esse exame, né, neurologicamente intacto, quando não tem crises, tá? Quem quer analisar essa ressonância para mim? Ninguém? Mari? Vai, o Márcio tá aí ainda não? Ou a Mari quer analisar? Vamos lá, analisa para mim. Não precisa acertar. Tem uma... Desculpa. Uma lesão que acomete... Então vamos começar por aqui. Vamos começar aqui. Tá. Onde você acha que tá pegando aonde? Aqui, só nessa imagem aqui. Vamos lá. O polo temporal. Isso aqui, muito bom. O que mais? Isso aqui, o que é? O que é isso aqui? Uncus. Uncus, pega uncus. Parece, aqui tá difícil de ver, mas parece que uma parte sim. Uma parte sim, também acho. Muito bom, tá? Isso aqui, o que é? Esse ponto preto. Cerebral média. Cerebral média ou a bifurcação, não sei, mas é uma artéria, né? Tá. E aqui? Aí é o polo da ínsula. O vaso que eu tô falando, esse preto aqui. O vaso, desculpa. O que você acha que é isso aqui? É um raminho. Que vaso que é esse? Faz uma volta, né? Um L invertido. Cerebral média. Então, cerebral média tá no meio, né? Isso aqui é cerebral média, tá? Isso aqui, o que é? O giro orbital inferior. É posterior. Giro orbital posterior. Isso mesmo, tá? Parte mais superior do temporal mesial parece que está poupada aqui, tá? Mas aqui parece que vai até o final da ínsula. A ínsula é por aqui, né? Então aqui você vê que o limite medial é bem preciso, né? Aqui não tem, aqui tem. Tá? E olhando aqui agora, Mari. Bom, ele parece que pega o opérculo, uma parte do da ínsula, né? Pega a ínsula. O opérculo não estamos vendo frontal, não estamos vendo. Tá cortado antes. Depois.
Pega toda a ínsula, parece, né? Pega toda a ínsula, é isso mesmo. Então vamos olhando aqui. Então aqui você está vendo polo temporal, todo acometido. Por que isso aqui é triangular, hein? O capricho da natureza? Por que isso aqui é meio assim, triangular? Por que não é redondo? Por que é triangular? Não sei. Colegas, R5, Natália, por que triangular? Por que não pode ser um quadrado? O que tem nessa região que é triangular? Mari? É ínsula. Ínsula, a superfície anterior da ínsula. Não é à toa que tem o formato triangular. Onde que tem? O que tem em formato triangular nessa região? Superfície anterior da ínsula. Tá? O que é isso aqui? A ponta da seta é uma bolinha. O que seria isso aí? O que é isso aqui? A bifurcação da carótida? Não. O branco. O trato óptico. Trato óptico. Trato óptico. Era preto? Não, trato óptico. Trato óptico. Mas, peraí. Mas assim, Mari, olhando aqui, isso pode ser bifurcação na carótida, mesmo sendo preto? Não pode, né? Que tá na ponte. Sim. Né? Eu tô na ponte, tá lá atrás. Bom, isso aqui, se você traçar uma linha, sei lá, isso aqui tem menos de 1 centímetro, além do fundo do sulco limitante superior da ínsula, quase uma reta em direção ao trato óptico. Tá? Isso é importante na cirurgia? Muito importante. Então vamos ver lá. Com esse vídeo eu vou encerrar. Bom, depois a gente volta. Depois desse vídeo a gente... Porque assim, só Deus sabe quando vai terminar essa pandemia. E eu sempre gostei de discutir com calma. Não adianta porque a fissura silviana é o principal corredor. Eu acho que 90% das coisas que a gente opera, pelo menos que eu opero, passa pela fissura silviana. Eu uso acesso transilviano. Então, se você entender isso muito bem, eu acho que você vai se dar bem em 90% das lesões intracrâneas que você for operar, né? Então, em vez de dar tudo isso aqui em uma aula, correndo, eu tomei a liberdade de prolongar, falar em detalhes, para que serve essa anatomia, mostro na cirurgia, né? Espero que vocês compreendam. Então, abrindo a fissura, a cisterna carotídea, agora já sabe qual o parâmetro que a gente segue. Claro, com o tempo você não precisa mais seguir trato olfatório, mas no começo tem que seguir trato olfatório, né? E a técnica microcirúrgica, tá vendo? A ínsula já tá gorda aqui, tá vendo? Branco, né? Esse aqui é um Jalfuan, que eu aprendi com o professor Yassar Gil. Você usa Jalfuan umedecido, né? Para ocupar, abrir um espaço, abrir um suco, coloca um Jalfuan, porque mantém aquele espaço aberto, né? Vocês estão vendo que eu estava secando a fissura silviana, achei meio difícil, está muito apertada a fissura. Por quê? Como a Mari disse, tem tumor na ponta do temporal. Então é ilógico em ficar insistindo na fissura, eu vou direto no tumor. Ao tirar essa dissecção subipial, tá vendo, Mari? Por que a gente treina isso aqui na cirurgia de EPI? Isso aqui, você preserva a aracnoide, você preserva os vasos aqui, tá vendo? Essa borda do tentório. Tá? Vocês estão vendo cerebral, carótida, tá? Coroideia. Você está vendo COP, provavelmente fetal. Essa aqui é a coroideia. Tá? Eu estou trabalhando no temporal. Cair no corno temporal, esse é o hipocampo, mas segundo a Mari, não. Esse é o trato. Esse aqui é a coroideia, tá? Segundo a Mari, não infiltra a porção medial do lobo temporal. Esse é o tronco, isso aqui é a coroideia, tá bom? Coroideia. Se essa é a coroideia, em cima tem o quê? Em cima da coroideia vai ter trato óptico.
Aqui eu não preciso ver, eu sei que tem trato óptico acima da coroideia. Esse é o mesencéfalo, tá? Isso aqui vai ser trato óptico. Continuando, então, depois que tirou uma parte, isso é a carótida, tá bom? Depois que tirou a parte do tumor que está no temporal, fica fácil de abrir a fissura silviana, que está tudo aberto aqui. Você tenta aqui, ainda é ponta temporal, tirando mais. Agora estou indo para a ínsula, superfície anterior da ínsula. É igual aquele cavernoma, meu repeteco, né? Sangrou um pouquinho, abriu espaço, põe um Jalfan. Jalfan vai manter o espaço aberto, não vai aderir. Porque depois de 2 horas, quando você voltar para cá, você não acha mais o suco limitante anterior, tá bom? Então, continuando aqui, a Mari falou que toda a ínsula tá acometida. Então, tá vendo? A ínsula tá gorda. Então, eu tenho que secar suco limitante inferior da ínsula para cá, suco limitante superior da ínsula para cá, né? E a ponta do temporal já saiu. Então, com isso, nós ganhamos espaço. Agora, eu vou entrar, tendo o limite superior e inferior, cerebral média dissecada, suco limitante anterior, eu vou entrar na ínsula. Claro, eu vou tentar preservar os ramos grandes. Os pequenos se coagulam, mas os grandes não. Você está vendo o ramo principal, o tronco inferior, né? Se preserva, você liga os vasinhos da cerebral média que vão para o tumor e você vai fazendo o esvaziamento, né, debulking, sempre vendo quais são os limites. E aqui está o limite superior, suco circular superior da ínsula, está subindo, tá vendo? Preserva as veias, senão o cérebro incha no pós-operatório ou dá hematoma, né, e continua trabalhando. Esse é tumor ainda, tem que tirar. Eu fui para Little Rock para ver o Dr. Yassargil operar tumor de ínsula em 2000, ano 2000. Aí eu vi como é que fazia, né? Tinha que ver a parte técnica, mas tem que estudar anatomia. Tá vendo? Você tem que preservar os ramos da cerebral média e trabalhar entre os ramos da cerebral média. A parte de micro dessa cirurgia demorou 8 horas, só micro, né? Então tem que ter muita paciência. Se tiver bons equipamentos, você entra com Cavitron, né? Ramos, você tem que preservar, de vez em quando coloca papaverina. Então trabalha entre as janelas que o ramo cerebral média te oferece. Hoje em dia tem muita gente que faz transopercular. Eu não vou criticar, né, mas eu achei essa via, uma via transilviana, melhor, né, para quem está acostumado a dissecar a fissura, manusear os vasos, né. E eu achei que essa via do professor Yassargil melhor para mim, né. Esse é o final da cirurgia, um monte de raminhos, todos preservados, né? E tem que fazer hemostasia, tá? Então vamos ver como é que ficou. O paciente ficou muito bem. Então isso aqui é o pré-operatório, né? Pré-operatório. Então esse é o pós-operatório. Então aquela ponta do temporal, tal. Acho que eu tirei o uncus também, tá? Então, e a partir da ínsula, você tem essa linha, né? Isso aqui, ó. Né? Então, a parte anterior, né? Da superfície anterior da ínsula, saiu também. Então é assim. Então, depois de 1 hora e 38 minutos, eu tentei explicar para vocês, né, mais ou menos o que eu entendo como a anatomia da fissura silviana, cada detalhe, uma estrutura em relação a outra, qual é a importância disso, né, e depois nós mostramos 2 casos de lesões da ínsula e explicando para vocês. Aí até o Nesple ele já tem, já R5, né, já tem um embasamento, já tem uma base, e ele conseguiu fazer uma estratégia cirúrgica igual que eu fiz, que eu faria hoje, né,
E depois mostrei um caso um pouco mais complicado, né, de tumor de ínsula, que pega ínsula e lobo temporal, mas o raciocínio é o mesmo. Você olha setorialmente, a ponta do temporal, no lobo temporal, o que está acometido? Está aqui a ponta, está acometida, a parte medial está acometida, não está acometida, hipocampo, cabeça está acometida, passa para o outro. Na ínsula, puxa, só pega a ínsula toda, na só não, pega a ínsula toda, né? Então você começa a ver, se você traçar uma linha do sulco limitante superior até o trato óptico, é uma linha reta. Se você tiver no trato óptico, sulco limitante superior da ínsula, a ressecção é reta, né? Então voltando para aqueles 6 fundamentos de uma microcirurgia de sucesso. Primeiro, você tem que saber anatomia. A gente ficou quase 1h30 só estudando anatomia aqui. Depois, você tem que saber extrair informação que uma ressonância, uma angiografia está te dizendo, né? Então, está cometendo aqui, está cometendo ali, o que é isso aqui? Isso aqui é cerebral média, né? Isso que a gente fez. Depois você traça um planejamento cirúrgico para entrar no centro cirúrgico. Puxa, começa a dissecar a fissura silvana, está muito difícil, está muito gordo o cérebro com tumor. Então, onde que a gente pode tirar o tumor para relaxar o cérebro? A ponta temporal, vai lá no ponto temporal primeiro, tira, aliviou, abre a fissura silviana, né? E se continuar gordo, você faz o debulking, tira uma parte do tumor para o cérebro relaxar e continua a dissecção, né? Então, a minha carreira inteira, eu vi os grandes neurocirurgiões, fui influenciado por grandes neurocirurgiões, fui vê-los operar, né? E depois, com o próprio conhecimento anatômico, a gente vai adaptando para as nossas necessidades. As dificuldades criam soluções, né? Criam dúvidas e proporcionam oportunidades para criar soluções para resolver essas dúvidas, tá bom? Então eu odeio aulas que assim, assim. Aí todo mundo anotando, não. Você tem que pensar, é assim? Mas por que é assim? E para que serve isso? Né? Então é isso. Então eu vou ver com o Eduardo, com Leila, né, que se tem alguém que vai dar a próxima palestra na próxima semana. Se tudo estiver certo, eu vou continuar na semana que vem, na parte 3. Aí encerro a fissura silviana. Mas essa parte é tão importante que eu acho que merece ser discutido com bastante calma, tá bom? Acho que então, é a pena continuar semana que vem mesmo, Dr. Wayne, né? Porque daí o assunto já está recente e fica a continuidade. Eu não sei se o Ribas tinha programado alguma outra coisa. Não sei, mas a gente conversa, tá? Mas acho que vale a pena a parte da fissura silviana, assim, discutir, estudar bem, tá? E, bom, se a Leila falou, eu obedeço, tá bom? Então, alguém tem perguntas? Eu não tô vendo vocês, né? Mas eu sei que Kurumoto não tem, mas o resto pode perguntar.